Olha, em primeiro lugar, eu não partilho este otimismo em relação à profissionalização. Pronto, isto fique bem claro e passamos adiante, se quiseres. Podemos discutir a questão. Mas está mais transparente e mais credível? A questão mais transparente e mais credível. Eu não gostaria que as pessoas pensassem que eu estou a evitar assuntos. Presumo que isto se refira a coisas que têm a ver com o apito dourado. E aí eu vou-te dar uma opinião que provavelmente te vai surpreender, porque nessa área discutiu-se sempre muito de houve-se escutas, não houve-se escutas, é ético, não é ético, etc, etc, etc. E eu tive sempre... Aliás, é curioso que, sem prejuízo de outros, ouvi uma vez, em termos de arbitragem em geral, ao Dr. Eduardo Barroso, uma coisa semelhante. Aquilo que me preocupou em coisas que li, e eu não sou nenhum hipócrita, e em coisas que ouvi, não foi relação direta de causa e efeito entre acontecer isto e depois, no jogo do fim de semana seguinte, acontecer aquilo. Até devo dizer que achei quase enternecedoramente ingênuo estar-se a ir buscar três especialistas, painéis e tal, para verem-se no jogo do Futebol Clube Porto na semana seguinte, que era contra o Beira-Mar ou não sei o quê, em que não houve casos nenhuns, para eles dizerem se tudo aquilo tinha corrido bem, etc, etc. Para um psiquiatra, o que é preocupante, era preocupante, em determinadas práticas, nomeadamente em determinados rituais de hospitalidade, é o seguinte: tu não podes esperar que equipas de arbitragem que são recebidas, eu diria, principescamente a nível gastronómico e a nível lúdico, já que vocês falaram há bocado em francês, eu vou-me refugiar na velha terminologia grega e dizer com hetairas pelo meio, não é? Ou cortesãs. Não se pode esperar que essa promiscuidade folgazã não facilite ou torne mais provável uma coisa. E foi aqui que uma vez o meu colega Dr. Eduardo Barroso tocou num outro contexto. Todos nós nos enganamos. Mas se nós somos muito amigalhaços com determinadas pessoas, a probabilidade de nos enganarmos a favor dos interesses dessas pessoas, o psiquiatra garante que é maior do que contra. E, portanto, acho muito bem que determinadas práticas, que se de hoje para amanhã forem aqui descritas, feitas pelo meu clube, merecerão como meu comentário. Repito o que disse quando se falou na entrevista do Sr. Luís Filipe Vieira, acho muito bem que isso termine. Percebes? E até te vou acrescentar outra coisa, que é para ninguém pensar que eu estou só a falar nas minhas queridas marisqueiras de Matosinhos e que estou a evitar, por exemplo, o tema relacionado com o Papa. Quando o Presidente do Porto recebe em sua casa um árbitro, e tanto quanto eu me lembro, vocês me ajudarão, o que depois foi averiguado é que esse árbitro tinha ido expor um problema familiar. Foi ou não foi? Não foi essa a versão apurada? Sim, sim. Pronto. Lembro-me até que Jorge Nuno Pinto da Costa, e só lhe fica bem ter dito, não revelo o tema da conversa por uma questão ética. Se o árbitro quiser falar disso, eu estou a dizer o árbitro, não era assim, ele dizia, já nem me lembro o nome dele. Pronto. Quiser falar, é com ele. E, portanto, se bem me lembro... Era o... Como é que se chamava o árbitro? Augusto Duarte. Augusto Duarte. Augusto Duarte. Salvo erro, era uma questão familiar com o nome. pai, não sei o quê e tal. Pronto. Acho muitíssimo bem que alguém diga, não me cabe a mim falar do assunto. Aqui há outra questão que também se põe em termos psicológicos, que é assim. Primeiro, se alguém, árbitro ou não, vai à casa de uma pessoa pedir um favor destes, porque há favores e favores, isto é uma coisa que nos toca aqui. Está-se a falar de um pai, de problemas de um pai. Isto é muito importante. Primeiro, espera-se que a pessoa com quem se vai falar tenha capacidade suficiente para ajudar. Não é uma pessoa qualquer. E agora, se essa pessoa ajuda, manda a honestidade, que nós ficamos gratos. E eu não acho que seja saudável que árbitros de futebol estejam gratos, seja pelo que for, a presidentes de clubes de futebol. Percebes? Isto é para te dizer que a maneira como eu apreciei isso foi completamente dispar de no jogo seguinte foram beneficiados ou não foram beneficiados. Aquele penalti, não sei o quê. Não.
É este ambiente de pouco saudável camaradagem que me preocupou. Se hoje em dia, a nível de todos os clubes, toda a gente se mantém mais nos seus respectivos lugares, porque não somos obrigados a não ter boas relações com toda a gente. Eu acho que é melhor para a arbitragem.